Apresento a todos os nossos irmãos e irmãs a minha saudação, muito especialmente àqueles a quem não pude cumprimentar pessoalmente. E nesse instante, com muita alegria em nossos corações, nós vamos dar início à nossa santa reunião de oração, irmãos, desejando que as bênçãos preciosas do nosso Deus Pai e do seu Santíssimo Espírito, as bênçãos de Jesus, da Santa Avó Rosa, da Mãe Virgem Maria e do nosso Santo Profeta, irmão Aldo, estejam presentes na vida de todos nós, irmãos. E aqui nós estamos para participarmos de mais uma reunião de oração, reunião esta dedicada ao nosso Deus Trino, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, e uma oportunidade especial para todos nós, de podermos assim fazermos as nossas orações, irmãos, porque teremos no momento próprio, um momento especial da nossa oração, alguns minutos para a gente fazer os nossos pedidos para o nosso Deus. Portanto, é uma oportunidade muito especial que nós estamos tendo. E que bom que os irmãos tiveram assim a sabedoria de, nesse dia de semana, aqui estarem participando desta reunião, reservando esse tempo para servir ao nosso Deus, irmãos, e para receber suas santas bênçãos e aperfeiçoar a nossa fé e o nosso espírito. Da mesma forma, os nossos internautas, aqueles que estão nos acompanhando nos seus lares, no seu trabalho, é um privilégio tê-los participando conosco, ter a sua companhia, aí onde alguém está conectado conosco, fazendo da nossa reunião, fazendo do seu lar, ou do local onde estão conectados, fazendo a extensão da nossa reunião e do reino dos céus. Sejam todos muito bem-vindos, nossos irmãos, irmãs, nossos visitantes e também os nossos internautas. E eu peço a gentileza daqueles que puderem, que fiquem em pé e cantaremos Igreja Forte, o número 1 do nosso inário. Sentido de reverência, oremos ao nosso Deus para consagrar a nossa reunião. Santíssimo, eterno e soberano Deus, nosso boníssimo Pai celestial, graças te damos, ó Pai celeste, pela oportunidade
tão maravilhosa que está nos concedendo de nesta noite aqui nos reunirmos no teu santuário para te adorar, para te servir, para receber suas santas bênçãos, ó Pai, e também para aperfeiçoar a nossa fé e o nosso espírito. Por isso nós estamos muito contentes, ó Pai, pela oportunidade que está nos concedendo, e rendemos todo o nosso louvor, adoração e exaltação a Ti e ao Teu Santíssimo Espírito, bem como também adoramos a Jesus, Teu amado Filho, a nossa Mãe, Virgem Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa, o Consolador, e o Profeta, Santo e querido Irmão Maldo, e suplicamos Tuas santas bênçãos, ó Pai, para esta reunião que é dedicada a Ti, pedindo ao Senhor, ó Pai, que envie do alto céus os anjos e santos designados por Ti, para aqui estarem participando desta santa reunião, se juntando a nós, se juntando aos anjinhos protetores que já estão conosco, e assim a Tua santa família, unida numa só fé, num só coração, num só espírito, passarmos esses momentos de muita paz, de alegria e de bênçãos preciosas. Suplicamos, ó Pai, ao Senhor Deus, que através desses santos poderosos, que o Senhor tome conta da nossa santa reunião, a parte musical, a parte do púlpito, a parte dos obreiros, ó Pai, e também para aquele momento muito especial, que é o momento da oração individual, que o Senhor Deus naquele momento aproxime o seu trono de glória da nossa reunião, para assim o Senhor e os seus santos ouvirem as nossas preces e os nossos pedidos. Da mesma forma pedimos por aqueles que estão online, acompanhando a nossa reunião, que ali esteja também um anjo santo enviado por Ti, para abençoar aquela pessoa, aquela família que está participando com muito amor, fé e devoção da nossa santa reunião. Lembrando também de muitas reuniões que estão sendo realizadas nesta noite, neste horário, que as bênçãos do Senhor, da Santa Avó, do Santo Irmão Maldo esteja com todo o nosso povo. E para esta reunião que está iniciando, só temos que agradecer o Senhor pelo presente dos céus, pela oportunidade gloriosa, e assim sendo, em Teu santíssimo nome e em nome de todos esses santos, declaramos consagrada e iniciada a nossa santa reunião de oração. Amém. Número 82 do nosso inário: ó Espírito Santo.
e a minha aliviarei. Seus pecados serão perdoados e descanso encontrareis. E seguindo este caminho com amor e abnegação, sempre ao lado de Jesus, terei paz no coração. Vinde a mim, ó Jesus,
E agora nós vamos passar, nesse momento, nós vamos passar para a parte da mensagem, para daqui a pouquinho, irmãos, fazermos as nossas preces,
após ouvir a mensagem, fazermos as nossas preces, estarmos bem preparados para fazermos as nossas orações com muita fé no grande poder de Deus que está conosco através de muitos santos que estão participando desta reunião. Temos aqui uma mensagem, meus prezados, para a nossa meditação muito especial, muito propícia, irmãos, para o momento da oração, porque nós precisamos fazer uma oração fervorosa, crendo que os santos de Deus, crendo que o nosso Deus, que Jesus, que a Santa Vó Rosa e que todos os santos dos céus aqui estão, irmãos, para ouvirem as nossas orações, os nossos pedidos. Então, com muita fé nos santos de Deus. E esta mensagem tem esse título: A Fé nos Santos. Vamos transcrever na íntegra mensagem do Santo Irmão Aldo em boletim de janeiro de 2012. Desde os tempos mais antigos, Deus, nosso Pai e Criador, tem formado santos poderosos para o servirem e para realizarem sua grande obra de amor, de fé, de esperança e de justiça. Entre eles estão os santos profetas e todos aqueles que deram ouvidos àqueles homens santos e que, ao findarem seus dias na terra, vivendo como verdadeiros e fiéis filhos de Deus, foram levados para os céus. No tempo presente, Deus, o Pai, tem permitido que estes santos estejam presentes nas reuniões de nossa igreja, para fortalecer a fé e a coragem do povo apostólico. E, quando enviados pelo Pai, por Jesus, por Maria Santíssima ou pela Santa Vó Rosa, eles têm estado presentes nas casas de todos quantos creem em nossa mensagem e que, diante das adversidades da vida, clamam pela graça e proteção divina. Deus o Pai criou seu Filho Jesus, nosso Senhor, o seu primogênito, que é santíssimo. É o Verbo de Deus que nos trouxe a verdadeira doutrina dos céus e que santificou muitas almas para Deus, como os santos apóstolos, a sua Santa Mãe, a Santa Vó Rosa, bem como a mim, irmão Aldo, e a milhares de almas que creram no seu santo Evangelho. Nesses dias, com a vinda do Consolador, nosso Senhor Jesus formou em nossa igreja um número incontável de almas que já estão no reino dos céus, desfrutando do galardão que receberam. Através da Santa Vó Rosa, de sua igreja e dos meus ensinos de profeta apostólico, Jesus continua salvando e santificando um povo para Deus, o Pai. A nossa doutrina e disciplina estão alicerçadas na fé em Jesus nosso Senhor, em sua Santa Mãe, Maria Santíssima, na Santa Vó Rosa e em todos os santos e anjos de Deus. O apóstolo São João, quando arrebatado aos céus, viu diante do trono de Deus e de Jesus nosso Senhor uma grande multidão, com vestiduras brancas e palmas nas mãos, símbolo de vitória. Um dos santos perguntou a São João: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? São João respondeu: meu Senhor, tu sabes. E então respondeu aquele santo: são estes os que vieram da grande tribulação, que é este mundo de pecado. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário.
e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo, ou seja, a sua graça e poder. Pois o Cordeiro, que é Jesus, que se encontra no meio do trono, os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. É por isso que cremos nos santos. Cremos que os santos que viveram nesta terra e hoje estão junto ao trono de Deus, são enviados por Jesus e pela Santa Vó Rosa para ajudar, proteger e amparar os fiéis. Assim é a nossa fé, alicerçada na doutrina de Jesus, que tem como regra de conduta a disciplina que a Santa Vó Rosa e o Divino Mestre nos legaram, ambas fundamentadas na vontade de Deus Pai, e que pautaram toda a vida terrena da Santa Mãe Maria Santíssima. Eu, irmão Maldo, recomendo que todos os irmãos e irmãs valorizem estes ensinos em suas vidas e que confiem de todo o coração na proteção celestial dos santos e dos anjos que são enviados para guardar e amparar o povo de Deus na terra. E na sequência eu já leio um recado do nosso santo e querido irmão Aldo, um pedido dele: o respeito em nossas reuniões. Este pedido do nosso santo irmão Aldo foi escrito no boletim de março de 2011 e será lido na íntegra. Em um dos seus, aliás, foi publicado na íntegra. Em um dos seus salmos, o santo rei Davi expressa o profundo respeito que o dominava quando se dirigia ao templo do Senhor, afirmando: guarde os teus pés quando entrares na casa do Senhor. Eu, irmão Aldo, muito tenho pedido esse respeito às nossas reuniões, mas ainda não consegui o que tanto desejo para as nossas reuniões. Alguns ainda ficam de conversa, rindo e tratando de outros assuntos que nada têm a ver com o trabalho da igreja, nem com a santificação e a consagração do nosso povo. Digo-lhes que a ausência do respeito em nossas reuniões, inclusive pelas coisas sagradas, é uma grande falta de amor e reverência. Falo aos que ainda não pararam para meditar, nem se esforçaram para obedecer ao pedido que lhes faço em nome da Santa Vó Rosa, que respeitem as nossas reuniões e evitem as conversas durante a mensagem e o transcorrer de toda a reunião. Como primaz da igreja, espero contar com a colaboração de todo o povo apostólico. Peço a todos, indistintamente, que me obedeçam, e desde já agradeço aos que me atenderem. Pois bem, meus prezados irmãos, irmãs, nossos internautas, uma mensagem muito especial. A primeira, falando da fé nos santos; a segunda, pedindo o respeito, a reverência, a consideração para com a presença desses santos nas nossas reuniões, irmãos. A Igreja Apostólica, irmãos, sempre defendeu a autoridade espiritual dos santos, ou seja, a fé nos santos. E o nosso Deus, Pai, Criador, após a criatura humana,
ter se desligado do reino dos céus, irmãos, quando entrou o pecado e a desobediência, eles foram assim desligados, afastados do nosso Deus, do reino dos céus, foram expulsos do paraíso, irmãos. E o nosso Deus, que viu o seu plano sendo assim estorvado pelo pecado, irmãos, no entanto, ele nunca abandonou aquilo que ele criou com tanto amor e carinho, pois disse Deus, quando nos criou: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, o nosso Deus, irmãos, sempre procurou dar condições para que o homem, a criatura humana, afastada de Deus, irmãos, o nosso Deus sempre deu condições, meios, para que a criatura se religasse novamente ao seu reino celestial e pudesse novamente ter a natureza divina, a natureza com a qual foi criado. Foi por isso que o nosso Deus precisou, irmãos, para que isso se realizasse, para religar o homem ao Criador, ao nosso Deus precisou aqui na terra, sempre precisou de pessoas santas, para, através destas pessoas santas, homens santos, pudesse assim, irmãos, transmitir a sua soberana vontade, para que todos aqueles que estavam desligados do seu reino, ouvindo a pregação, as palavras dos profetas, irmãos, pudesse, que fossem bons e humildes de coração, irmãos, pudesse novamente readquirir a semelhança com a qual foi criada. Mas por isso que no passado, irmãos, nosso Deus precisou de vários profetas. Aqui tem uma lista até enorme aqui: Abraão, Isaac, Jacó, José, Santo Moisés, Santo Rei Davi, Samuel, Santo Elias, profeta Daniel, a Virgem Maria, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, e também os santos apóstolos. Nosso Deus, irmãos, usando esses profetas, essas pessoas santas, procurou transmitir a sua soberana vontade para a humanidade, para aqueles que fossem bons e humildes de coração. E por que o nosso Deus assim o fez? Naturalmente foi porque, irmãos, o seu amor e a sua misericórdia falou mais alto, irmãos, e o nosso Deus, usando esses homens santos, transmitia a vontade do nosso Deus também para salvar, irmãos. Este é um do objetivo da igreja, a missão da nossa igreja: salvar o pecador, irmãos. E também outro motivo muito especial, irmãos: dar-lhes o direito, quer dizer, daqueles que se regenerassem através da pregação dos santos enviados por Deus, aqueles que se regenerassem, naturalmente ganhariam o direito da vida eterna nos céus, irmãos. E estes santos cumpriram para Deus, todos esses que foram listados aqui, cumpriram para Deus uma missão muito especial, de ser o elo de ligação entre o Criador e a humanidade aqui na terra.
irmãos. Tanto isso é verdade, que a fé em Jesus e a fé nos santos chegou até nós, irmãos, pela pregação de Jesus, dos santos profetas, dos santos apóstolos, pela pregação desta igreja, da Santa Avó Rosa e do nosso santo profeta, irmão Aldo. E estes santos, irmãos, quando iam acabando, concluindo sua missão aqui nesta terra, eles eram levados para a glória celestial, para desfrutar do seu galardão, desfrutar da vida eterna e do seu galardão no reino celestial. E muitos que cumpriram para Deus aqui na terra uma missão especial, receberam também, irmãos, o galardão de servir ao nosso Deus, irmãos. Olha que importante. Veja como o juízo divino é perfeito, é reto, irmãos. Eles cumpriram para Deus uma missão especial, como citei aqui, Abraão, Isaac, Jacó, José, Santo Moisés, Santo Rei Davi, muitos outros. Hoje, nos dias atuais, a Santa Avó Rosa, Santo Profeta, irmão Aldo. Eles cumpriram para Deus uma missão especial aqui na terra, irmãos, de conduzir muitas almas para o reino celestial. Então receberam um galardão especial na glória celeste, galardão de servir ao nosso Deus. Foi por isso que Jesus mostrou ao apóstolo São João: foi chegado o momento de dar galardão aos profetas, todos aqueles que temem o seu nome, todos aqueles que serviram ao nosso Deus. É chegado o momento deles voltarem novamente a participar da grande obra de salvação que está sendo realizada nos dias atuais, meus queridos irmãos. Por isso que o irmão Aldo, na segunda mensagem, pediu o respeito, a consideração, a reverência, porque estes santos que receberam o galardão de servir, eles participam das nossas reuniões, nos abençoando, nos protegendo, ouvindo as nossas orações, como irão ouvir daqui a pouquinho as nossas preces, meus queridos irmãos. Também, como eles têm um galardão especial, eles nos protegem de todo o mal, dos perigos, porque vivemos aqui em um terreno inimigo, irmãos. Então carecemos muito da proteção divina e celestial. E quem faz esta proteção, quem realiza esse trabalho, ou quem cumpre esse ministério, são os santos que receberam o galardão de servir, irmãos. Então eles protegem o nosso viver, estão sempre conosco, irmãos. Por isso que nós não podemos, irmãos, assim entristecer a presença desses santos na nossa vida. Mas como, irmã, como pastor, a gente entristece estes santos? Às vezes desobedecendo, às vezes não vigiando sobre o que fala, sobre o que conversa, às vezes sendo rude com o seu próximo, sendo rude na família. Enfim, irmãos, estes santos, eles nos abençoam, nos protegem, irmãos, mas eles querem encontrar um terreno próprio, irmãos, uma terra fértil, para assim estarem conosco. Por isso, irmãos, que nós devemos vigiar muito em tudo quanto falamos, em tudo quanto fazemos, na nossa maneira de ser, de apresentar, obedecendo a nossa disciplina apostólica, para que estes santos, irmãos, tenham prazer em nos abençoar, em nos ajudar, em nos proteger, irmãos, seja em casa, no trabalho, irmãos, na escola, em todos os lugares. Nós carecemos, precisamos da companhia destes santos, porque se entristecermos a estes santos com algumas atitudes que desabonem a nossa conduta, naturalmente, irmãos, os santos voltam para
a glória celestial e deixa a gente vulnerável, irmãos, vulnerável a um inimigo de nossas almas. E é aí onde acontece muitas coisas, irmãos, porque a pessoa perde, o apostólico perde a comunhão com o reino dos céus, irmãos. Foi por isso que Jesus trouxe dos céus, irmãos, a doutrina genuína, os ensinos, sábios conselhos, para todos aqueles que colocarem em prática, poderem assim merecer a graça, a proteção destes santos dos céus, e um dia no reino dos céus também, quando tiver cumprido a sua missão aqui nesta terra, também herdar a vida eterna, irmãos. Por isso que a nossa doutrina, a nossa disciplina, que expressa a soberana vontade do nosso Deus, irmãos, esta doutrina e disciplina prepara santos para a glória de Deus, irmãos, e ainda nos dá o direito da vida eterna com Deus, quando acabarmos de cumprir a nossa missão. Foi por isso que o amado apóstolo São João, falando a respeito de Jesus, ele disse assim: para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Nos dias atuais, irmãos, Jesus preparou 2 santos poderosos para ajudar a todos aqueles que aceitarem a pregação apostólica. Esses 2 santos é a Santa Borrosa, o Espírito Consolador da promessa de Jesus, e o profeta santo e querido irmão Aldo, irmãos. Por isso que está neste boletim aqui, a nossa doutrina e disciplina estão alicerçadas na fé em Jesus nosso Senhor, em sua Santa Mãe Maria Santíssima, na Santa Borrosa e em todos os santos e anjos dos céus. Irmãos, por isso, nesta oportunidade, irmãos, cremos, vamos aumentar a nossa fé nos santos que estão conosco, participando desta reunião, aumentando a nossa fé na Santa Borrosa, no santo profeta, irmão Aldo. É a base da nossa doutrina, irmãos, e da nossa fé apostólica, crermos nos santos em espírito e verdade. Crermos também, como foi ensinado nesta, mesmo que resumidamente, crermos que eles, isto é, os santos, servem a Deus, como o irmão Aldo aqui na outra mensagem, pedindo a reverência, falou da presença dos santos, irmãos. Muitos não creem, irmãos, que não têm esta fé apostólica, não creem no ministério dos santos, irmãos, e não aceitam, diz que só Jesus e Deus nosso Pai é que salvam, não aceitam nem o ministério de Maria Santíssima. Irmãos, é um erro doutrinário que tem levado muita gente à ruína, por não aceitar a fé nos santos. Porém, nesta igreja apostólica, desde os seus primórdios, são ensinados, irmãos, a fé nos santos, em espírito e verdade, a fé em Maria Santíssima e em todos os santos e anjos na glória celestial. Temos relatos, irmãos, no volume da Bíblia Sagrada, que fala do poder, da presença dos santos e anjos para proteger e amparar os filhos de Deus. Profeta Daniel, por exemplo, ele foi jogado na cova dos leões, porque ele foi fiel ao nosso Deus. O rei deu um decreto, irmãos, que promulgou um decreto,
que todos tinham que adorar a ele, rei. E o profeta Daniel não quis adorar ao rei, adorar uma pessoa que em pecado, e ele continuou fazendo suas orações ao nosso Deus, adorando ao nosso Deus em espírito e verdade. E o profeta Daniel era um homem santo, até foi citado aqui no iniciar desta mensagem, foi um homem santo aqui nesta terra. Profecias maravilhosas ele deixou registrada, irmãos, principalmente sobre a vinda de Jesus e sobre a igreja, o povo que iria surgir, irmãos, do ministério de Jesus nosso Senhor. Então, ele foi achado, o profeta Daniel, achado orando a Deus, encontraram ele orando a Deus, e denunciaram o profeta Daniel ao rei. Então o rei decretou que o profeta Daniel seria jogado na cova dos leões, e ele não temeu, irmãos, porque a sua fé falou muito mais alto, irmãos. Ele não temeu a opressão daquele rei, irmãos, e foi jogado na cova dos leões. E o nosso Deus enviou um anjo e fechou a boca dos leões, que não fizeram dano. Ele passou a noite inteira na cova dos leões e nada aconteceu para ele. Depois o rei foi, no dia seguinte, foi ver se o que tinha acontecido lá, e o profeta Daniel estava ileso, não tinha nem um arranhão dos leões. E ele se justificou que não tinha nada contra o rei, irmãos, e que o nosso Deus enviou o seu anjo e o livrou de ser devorado por aqueles leões famintos. Então apenas um anjo, manifestando todo o poder dos céus, irmãos, livrou Daniel de ser devorado por aqueles leões. E aqui na nossa reunião, é por isso que o irmão Aldo pede a devoção. Na nossa reunião está repleto, irmãos, de anjos e santos, cheia mesmo, de anjos e santos, profetas, apóstolos, Santa Avó Rosa, profeta Santo Irmão Aldo. Irmãos, nós cremos em espírito e verdade no ministério desses santos, mas temos outros relatos. Há algumas semanas atrás, irmãos, no mês de dezembro, nós comemoramos o Natal de Jesus, né? Quem foi que apareceu para Maria Santíssima anunciando que ela seria a mãe do Salvador? Foi o anjo Gabriel, o enviado de Deus. Irmãos, também naquela semana do Natal, nós recordamos também da milícia celestial que apareceu aos pastores de Belém, do anjo que anunciou aos pastores o nascimento de Jesus, e também a milícia celestial cantando glória a Deus nas alturas, irmãos. Então temos fatos comprobatórios da presença de santos. Também temos, irmãos, Jesus no Monte da Transfiguração, quando ele tomou a São Pedro, São João e São Tiago, e levou os três, Jesus levou os três a um elevado monte, e lá, naquele monte, Jesus se transfigurou no santo, como realmente é na glória celestial. As suas vestes ficaram brancas, irmãos, de um branco assim reluzente, que nenhum lavadeiro, nenhuma lavanderia consegue alvejar, irmãos, de tão branco que ficou a roupa de Jesus. E os três apóstolos contemplaram Jesus transfigurado. E quem foi que apareceu ao lado de Jesus? Santo Elias e o profeta Santo Moisés.
o profeta Moisés. Santos, como disse, que cumpriram para Deus uma nobre missão no seu tempo, cada um no seu tempo, irmãos. Por isso que nós cremos na Santa Vó Rosa, anunciamos ela como a Santa Poderosa, anunciamos ela que é o Espírito Consolador da promessa de Jesus, que está lá prometido no livro de São João, irmãos, nos capítulos 14, 15 e 16, esta promessa da vinda do Consolador. Cremos também no profeta, santo e querido irmão Maldo, porque na pessoa, no ministério do nosso querido irmão Maldo, cumpriu-se a profecia de Jesus: haverá um só rebanho e um só pastor. Também a nossa igreja apostólica ensina, irmãos, que todos aqueles que abraçarem esta fé na Santa Vó Rosa, no Santo Irmão Maldo, por conseguinte, praticarem os ensinos que Jesus nos legou através da Santa Vó e do Santo Irmão Maldo, quando terminarmos a nossa jornada na terra, iremos para os céus desfrutar do nosso galardão. E a Igreja Apostólica, irmãos, nesse ano de 2025, vai completar 71 anos, irmãos. Então já se vão 7 décadas, irmãos, que a Igreja Apostólica está anunciando a fé nos santos, a vida eterna, como Jesus disse: aquele que crê em mim terá a vida eterna, irmãos. E temos também muitos santos que viveram no nosso meio, que hoje estão na glória celestial, irmãos, e que já receberam seu galardão, já desfrutam dos seus respectivos galardões, irmãos, porque se santificaram. Esse é o papel da igreja: santificar o pecador, irmãos, e prepará-los para morar na glória celestial. Então já temos um número considerável de apostólicos da Santa Vó Rosa, que viveram conosco aqui, como o Santo Irmão Maldo, e muitos apostólicos que já estão na glória celestial, por conseguinte desfrutam da vida eterna, e alguns também já receberam até o galardão de servir, irmãos, ao nosso Deus, participando das nossas reuniões. Nós não sabemos quem são, irmãos, mas o dia que a gente também herdar a glória celestial, vamos contemplá-los, vamos ver aqueles que se santificaram nesta igreja, que foram primeiro que nós, que estão lá na glória celestial. Nós vamos ver, irmãos, contemplar eles, a mesma, como víamos aqui, às vezes cantando, às vezes pregando, às vezes tocando, irmãos. Tem muitos e muitos, não podemos imaginar a quantidade de santos que esta igreja apostólica, ao longo desses 71 anos da sua existência, já levou para a glória celestial. Este é o papel desta igreja, este é o papel da Santa Vó Rosa, do santo profeta irmão Maldo, dos santos e de todos os anjos que cooperam com o nosso Deus nos tempos atuais, nesses tempos da regeneração, irmãos. Por isso eu lhes digo, meus queridos, vale a pena a gente se consagrar, vale a pena a gente obedecer e se santificar, irmãos, porque temos essa esperança gloriosa de um dia herdarmos para todo sempre a glória celestial. Por isso eu leio, para finalizar esta mensagem aqui, eu, irmão Aldo, recomendo que todos os irmãos e irmãs valorizem esses ensinos em suas vidas e que confiem de todo o coração na proteção celestial dos santos e anjos que são enviados para guardar e amparar o povo de Deus na terra. Amém. Então, nesta mensagem, irmãos, nós recordamos, irmãos, que
Os santos exercem um ministério muito especial, principalmente os santos que receberam o galardão de servir. Irmãos, e vamos agora então, crendo nestes santos que estão na nossa reunião, vamos passar então para o momento da oração. Por gentileza, os que puderem, fiquem em pé e cantaremos 84 do nosso hinário, ó Espírito Santificador. Ó Espírito Santificador, Mestre ensinador, Espírito de amor, inspira as nossas orações, une os nossos corações com o teu amor. Ajuda-nos, ó Espírito de Deus, ensina e fortalece-nos com a unção dos céus. Espírito Santificador, une o povo do Senhor no teu excelso amor. Apenas um adendo. Muitos podem estar se perguntando: pastor, e aqueles santos que estão na glória celestial e que não receberam o galardão de servir? Irmãos, todos eles oram ao nosso Deus, intercedendo por nós, mesmo não vindo participar das nossas reuniões, eles oram a Deus, intercedendo pela igreja por nós, para que nós possamos vencer aqui na terra. Então, eles também merecem a nossa consideração e o nosso respeito. Vamos orar, irmãos? Amém. Cantaremos o 174, ó Santa e Bendita Vó Rosa. Ó Santa e Bendita Vó Rosa, nessa hora santa de oração, te adoramos e também suplicamos que sobre nós estenda as tuas mãos para nos abençoar e a santa unção dos céus nos traz. Queridos irmãos e irmãs, nossos internautas, em nome da Santa Vó Rosa e do Santo Profeta Irmão Maldo, quero agradecer a presença de todos os irmãos e irmãs, dos nossos obreiros, diáconos e diaconisas, dos coristas, músicos, dos regentes. Agradeço de coração também a presença, a audiência dos nossos internautas, e até uma outra oportunidade, quando a Santa Vó Rosa assim nos permitir. Vamos orar para encerrar nossa reunião. Santíssima Vó Rosa, Santo Consolador, graças te damos, ó Santa Mãe poderosa, por mais esta reunião que tivemos o privilégio de participar junto à Senhora e a muitos santos e anjos da glória celestial, e junto a esses irmãos e irmãs e aos internautas, contando com a presença também da milícia celestial, nos ajudando em tudo por tudo, Santa Vó,
fazendo assim da nossa reunião muito poderosa, ó vó. Por isso nós agradecemos, pois a Senhora, pois tudo quanto nós fizemos nesta oportunidade, vó, são méritos da Senhora, querida vó, pela missão gloriosa que recebeu, pelo galardão que recebeste de Jesus nosso Senhor, de ser o nosso Consolador. Então tudo devemos à Senhora e ao profeta, santo e querido irmão Aldo. Também devemos ao nosso Deus e ao nosso Senhor Jesus, por todas as bênçãos que nos deste durante todo o transcorrer da nossa reunião. Santa Vó, e há poucos minutos atrás, a tua igreja unida, num só coração, numa só fé, num só espírito, cada um de nós fizemos as nossas preces para ti, Santa Mãe, naquilo que for da vontade soberana do nosso Deus, que a Senhora assim conceda a todos nós, Santa Mãe, para a nossa alegria, a nossa felicidade, para que possamos assim nos aproximar mais e mais do reino celestial e do nosso Deus Pai Criador. Dá, Santa Vó, muito ânimo, força, fé e coragem para todos nós, Santa Mãe, para com muita fé, com muito amor, Santa Mãe, divulgar o teu santo nome de Consolador, pedindo à Senhora também que solucione os problemas da vida dos teus filhos, Santa Mãe, aqueles também que têm seus nomes aqui nesta caixa de pedidos de oração. Vó Rosa, a Senhora sabe, conhece os problemas da vida, as lutas, as dificuldades, os caminhos que estão trilhando. Tens misericórdia, querida Mãe Celeste, de todos esses que têm seus nomes aqui nesta caixa de pedidos de oração. Envia os santos e anjos para levar a bênção da Senhora e a bênção do primaz. Também os nossos internautas, querida avó, muitos deles fizeram suas orações, seus pedidos para a Senhora. Peço à Senhora que, naquilo que for de justiça e da soberana vontade do nosso Deus, que a Senhora atenda a todos os pedidos e a todas as orações de todos nós, Santa Mãe. E agora teus filhos vão retornar para os seus lares, que os anjinhos protetores que aqui estão na nossa reunião possam voltar na companhia de cada um de nós, Santa Mãe, repousando no nosso lar, no nosso quarto, dando-nos uma feliz noite de repouso, de muita alegria, e amanhã um dia de trabalho, um feliz dia de trabalho, uma feliz semana de trabalho, numa comunhão perfeita com o reino dos céus. Amados irmãos e irmãs internautas, recebam nesta hora as bênçãos que lhes dão o nosso Deus Pai Criador, seu Santíssimo Espírito, Jesus, a Mãe Virgem Maria, a Santa Vó Rosa e o nosso Santo Profeta Irmão Aldo. E pelas bênçãos concedidas a todos nós nesta oportunidade, a nossa eterna gratidão, hoje e sempre. Amém. Paz do Senhor a todos e até outra oportunidade.